Olá, meu nome é Gabriela e a monitoria de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as imunodeficiências. Bom, as imunodeficiências, elas são uma característica clássica de pacientes que apresentam uma baixa da resposta imunológica. Ela pode acontecer induzida por um tratamento, pode ser por uma doença, pode ser induzida por micro-organismos e elas se apresentam de 3 formas, né? Elas têm 3 tipos. Podem se apresentar por defeitos genéticos, como é o caso da imunodeficiência congênita. Ela pode ser uma imunodeficiência adquirida ou uma imunodeficiência induzida. Como eu disse, vou ter uma baixa na minha resposta imunológica e, consequentemente, eu vou ter um aumento da susceptibilidade a infecções. Quais são os tipos de imunodeficiência? Como eu citei anteriormente, nós vamos ter 3 tipos de imunodeficiência, né? A congênita, a adquirida e a induzida. A congênita, o paciente, ele vai nascer com essa imunodeficiência. Ele vai ter o defeito, por exemplo, em alguma proteína, né? Pode ser o MHC, pode ser o CD3. Ele vai ter a diminuição de algum componente da resposta imunológica. E, geralmente, essa imunodeficiência, ela é hereditária. O paciente, ele pode já nascer com essa doença, já manifestar logo de início, ou às vezes ela demora anos para se manifestar, né? Eu vou ter também a imunodeficiência adquirida, que o paciente não nasce com ela, mas ele entra em contato com infecções, doenças, e aí ele adquire essa imunodeficiência. E eu vou ter a imunodeficiência induzida, que ela é uma imunodeficiência proposital. Por exemplo, o cirurgião dentista, ele vai induzir essa imunodeficiência com o intuito de tratar alguma doença autoimune ou então controlar a rejeição de um transplante, né? E aí eu vou ter uma diminuição da minha resposta imune. E aí, agora a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas. Nessa monitoria, a gente vai falar sobre a congênita e a adquirida. E em outra monitoria, vocês vão falar um pouquinho sobre a imunodeficiência induzida. Bom, a imunodeficiência congênita, ela vai se dar por uma falha genética. Geralmente, ela é hereditária, né? Ela vai estar relacionada a algum defeito de algum gene, de alguma proteína relacionada ao sistema imune, e ela vai ter um déficit no combate à infecção. E eu vou ter uma deficiência na ativação ou na maturação do meu sistema imune. Geralmente, ela não tem tratamento, né? A gente vai ter tratamentos de suporte, tratamentos paliativos, mas não curativos. Aqui, né, como eu falei, eu vou ter tratamentos como a imunização passiva, o transplante de medula, né? E eu vou ter um acompanhamento estreito com esse paciente, para a gente ver como que tá indo a resposta imunológica dele e o seu sistema imunológico. Bom, a imunodeficiência adquirida. A imunodeficiência adquirida, ela vai ser a principal causa de morte por imunodeficiência. Ela vai ser decorrente de complicações biológicas de outras doenças, que a gente vai denominar de imunodeficiência, ou decorrente de complicações de algum tratamento, que a gente vai denominar de imunossupressão. Bom, nessa imunodeficiência eu vou dar alguns exemplos. Eu vou dar o exemplo do câncer e eu vou dar o exemplo do HIV, certo? No câncer, o câncer, eles são tumores malignos que podem invadir a medula óssea e quando vai para a medula óssea, se a taxa de reprodução for maior que a da medula óssea, ele vai começar a substituir essa medula.
E o que vai acontecer quando ele substituir essa medula? Eu vou ter uma diminuição na minha resposta imunológica devido à invasão da medula. Por quê? Porque como a gente viu em outras aulas, né, a medula óssea, ela vai produzir todas as células do meu sistema imune. Então, se eu vou ter esse tumor maligno que vai invadir essa medula e vai começar a substituir ela, eu vou ter uma baixa muito grande no meu sistema imunológico. Qual é o outro problema do câncer? O câncer, ele consome a minha reserva energética. E qual é o problema disso? O meu sistema imunológico, ele vai precisar de energia para um bom funcionamento, né? O pump, ele precisa de energia, as citocinas precisam de energia. Então, se eu tenho uma baixa nessa minha energia, nessa minha produção de ATP, eu vou ter um sistema imunológico que ele não vai funcionar direito, né? E eu também, no câncer, eu vou ter produção de fatores que vão causar a aplasia da medula. Então, no câncer, eu vou ter esse problema da invasão da medula, que vai gerar uma diminuição imunológica. Eu vou ter um consumo muito grande das minhas reservas energéticas. E eu vou ter a produção de fatores que vão causar a aplasia da medula. E tudo isso vai levar a essa imunodeficiência adquirida, né? Bom, e a AIDS? Como é que ela vai acontecer, né? A AIDS, ela vai ser uma doença causada pelo vírus do HIV. Nessa doença, eu vou ter um comprometimento do meu sistema imunológico e eu também vou interferir no combate contra outras infecções. A AIDS, ela vai ser a síndrome da imunodeficiência adquirida. E como é que ela vai ocorrer? Bom, o vírus da AIDS, ele vai ser um vírus muito simples, né? Ele vai ter um núcleo capsídeo com proteínas de adesão e fusão e ele vai ter um RNA. E no interior desse vírus, eu vou ter uma série de enzimas. Enzimas essas como o GP120 e o GP41, como tá aí na imagem. Esse GP120 e esse GP41, o principal alvo deles vai ser o CD4, né? Eles vão ter uma adesão no CD4. E aí, onde é que está esse CD4? Esse CD4, como a gente viu anteriormente em outras aulas, ele vai estar na superfície do LTCD4. E qual é a função do meu LTCD4? Vai ser a produção de citocinas e o comando da resposta imunológica, né? Então, o GP120, ele vai se aderir ao meu LTCD4 e vai promover uma dobradura ao ponto que essa proteína, ela vai entrar em contato com outras proteínas, como, por exemplo, a CCR5, que é um receptor de quimiocina. Ó, isso tá na imagem. Essa partezinha azul, ó, o CD4, tá vendo que ele tá dobrando, o vírus tá descendo, ele tá dobrando, e ele tá começando a se aderir a essa proteína, né? Esses receptores de quimiocina, o CCR5. E vai promover a fusão da GP41 na membrana plasmática do meu LTCD4. E aí, quando ocorrer essa fusão, o material do HIV, ele vai se infundir com o material da célula. E aí, o que vai acontecer? Esse vírus, ele vai começar a se reproduzir no interior da minha célula. E aí, o que vai acontecer? Por que a gente diz, por exemplo, que na AIDS, geralmente, ela é uma doença que ela vai acontecer de uma forma muito rápida? É porque, como a gente vai ter uma infecção, eu vou ter a produção de citocinas inflamatórias. O meu corpo, ele vai estimular essa produção de citocinas inflamatórias. E aí, o meu LTCD4, ele vai trabalhar mais. Porém, como esse vírus, ele tá no interior do meu LTCD4, eu vou ter o aumento da reprodução desse vírus.
E aí, é por isso que ele vai se dissipar de uma forma tão rápida. E é por isso também que o meu corpo ele vai ter um sistema imunológico tão comprometido. Porque eu vou atingir o meu LTCD4, que, como eu disse anteriormente, ele vai produzir as citocinas do meu corpo. E, além disso, ele comanda a resposta imunológica. Bom, e como é transmitido? Como é que essa patologia ela é transmitida? Ela vai ser transmitida por meio de uma seringa compartilhada, ela pode ser sexualmente transmissível, transmitida por pérfuro cortantes, por transfusão de sangue, pela amamentação, pode ser por uma transmissão vertical. Então, essa patologia ela vai ter vários meios que ela pode ser transmitida, né? E como funciona as fases da AIDS? Eu vou ter a fase aguda, que foi aquela fase que eu expliquei para vocês, né? Que é aquela fase de como ocorre. Eu vou ter linfócitos de mucosa, eu vou ter receptores CD4, eu vou ter receptores de quimiocina. Na minha primeira semana, eu vou ter 60% das minhas células de memória infectadas. Na fase de sintomatologia, eu vou ter a replicação viral, eu vou ter uma infecção geral de células expressando CD4. E na minha fase crônica, eu vou ter muita destruição celular. O que vai acontecer? Né? Como eu tô tendo essa infecção e ela é por vírus, eu vou chamar o meu LTCD8, né? Porém, o meu LTCD8, ele vai acabar destruindo os meus LTCD4, né? Por quê? Porque o vírus, ele tá atingindo esse LTCD4. E aí, nessa fase também, é onde eu vou ter a minha fase de latência. Por quê? Porque eu vou ter uma alta nessa reprodução desse vírus. E aí, como eu vou ter essa quantidade de LTCD8 e eu vou destruir esses meus LTCD4, eu vou ficar estagnada. E essa fase de latência, ela pode durar por algum tempo, entendeu? Não tem um tempo específico. Pode ser cerca de 9 semanas após se pegar esse HIV. Nessa fase de latência, as células de defesa do corpo elas vão diminuir lentamente. E nessa fase, a pessoa com HIV, ela pode ficar sem sintomas por vários anos, né? Mas eu também vou ter um comprometimento imunológico, já que eu vou ter essa diminuição de LTCD4. E como eu disse anteriormente, como vou ter linfócitos de mucosa e eu vou ter o meu LTCD8 fazendo a destruição desses linfócitos, eu também vou ter um dano na minha mucosa. E no começo, a sintomatologia ela é bem semelhante aos sintomas da gripe. E quais as consequências da diminuição do meu LTCD4? A diminuição do meu LTCD4, ela vai trazer uma série de infecções, porque o meu corpo, ele vai estar susceptível a essas infecções, já que eu vou ter o meu sistema imunológico muito comprometido, né? Eu vou ter infecções como herpes, candidíase, doença de glândulas salivares, úlceras atípicas, leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi, dentre outras. E o tratamento vai ser uma terapia antirretroviral. Bom, e aqui é a pergunta que tem no plano de ensino de vocês, que eu sempre trago, né? Que é qual é o exame padrão ouro no diagnóstico de infecção do HIV? Bom, o exame padrão ouro vai ser o Western Blot, onde ele vai ter uma confirmação de resultado, né? Eu vou ter uma etapa de triagem e eu vou ter uma alta especificidade e sensibilidade. Porém, qual é a desvantagem dele? A desvantagem é que ele tem um alto custo. Bom, gente, essa era a monitoria de hoje. Essas foram as minhas referências. E muito obrigada.